Ações brasileiras entram em novembro disparando com grande valorização. Por que é que isso está acontecendo? Será que as ações vão continuar valorizando? Será que é momento de investir em ações do Brasil agora ou não? Essa é uma das várias perguntas que eu vou responder nesse nosso vídeo de hoje. Porque esse aqui é mais um vídeo do nosso quadro chamado Consultoria Gratuita. Um vídeo específico que eu faço de perguntas e respostas. Lá no meu Instagram, se você não me segue, tá aqui o meu Instagram, me segue lá. Eu coloco caixinha de perguntas nos stories e as principais dúvidas, perguntas, eu trago para cá para responder com mais profundidade, minuciosamente, e a gente conseguir ter um salto de evolução para que você consiga também lucrar nas altas e nas casas da bolsa como um investidor, uma investidora sempre em alta, tá bom? Então agora vamos começar respondendo várias dúvidas, várias perguntas. E a primeira coisa, antes mesmo de responder essa pergunta, eu quero saber a sua opinião. Manda aqui embaixo nos comentários. Você acredita que as ações vão deslanchar a partir de agora, vão valorizar a partir de agora? Ou você acha que vem uma nova queda pela frente? Manda aqui embaixo nos comentários. Valorização ou desvalorização? Qual a sua visão para as ações do Brasil a partir de agora? E se você sabe que esse conteúdo vai ser profundo, específico, já acompanha a gente aqui há mais tempo, toque embaixo em gostei logo no início do vídeo, porque isso ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas e a gente conseguir ajudar mais gente. Então vamos lá, pergunta aqui, primeira pergunta de hoje é do Jonathan. E essa disparada das ações, você acha que elas vão continuar valorizando? E bom, tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, início da tarde de sexta-feira, e o que a gente consegue perceber do movimento no dia de hoje, ó? Vou colocar aqui na tela para você. Vemos aqui ó, o índice Bovespa, que é o principal índice que representa as ações, né, aqui no Brasil, uma valorização de 2,6%, e o índice de Small Caps, empresas pequenas, que naturalmente são mais voláteis, subindo, valorizando mais de 3% no dia. E a grande pergunta que vem é, por que a gente está tendo uma valorização tão expressiva hoje, dia 3 de novembro de 2023? Basicamente por conta do que aconteceu no dia 1º de novembro. Né? Dia 2 não tivemos negociação na Bolsa Brasileira, mas no dia 1º a gente teve alguns acontecimentos na nossa economia, tanto interna no Brasil quanto no exterior. Tá? E o que aconteceu no exterior? A gente teve a manutenção da taxa de juros americana. A gente teve a famosa super quarta no dia 1º de novembro, né? Que é um dia onde tem uma reunião do FONC, o comitê que define a taxa de juros americana, a cada mais ou menos 45 dias, e a gente teve a reunião do nosso Banco Central aqui no Brasil, do Copom, na verdade, que define a nossa taxa Selic a cada 45 dias, e nos Estados Unidos a gente teve a Selic sendo, a taxa de juros americana, Fed Funds Rate, sendo mantida em 5,25% a 5,5%, né? A gente teve essa manutenção dos juros nos Estados Unidos e o mais importante de tudo, com uma sinalização de que eles estão vendo algo acontecendo. E calma, eu vou contextualizar tudo, explicar bem o porquê e qual é a minha visão de futuro, tá? Mas o que eles estão enxergando? Olha só, aqui na minha tela você está vendo um dado que foi divulgado no dia 2, tá? Que não era feriado nos Estados Unidos, somente no Brasil. Pedidos de seguro-desemprego crescem e dão força à decisão do Fed. Após a reunião do Fed, o Banco Central Americano, na quarta-feira, o presidente Jerome Powell enfatizou que há sinais de desaceleração no mercado de trabalho. O que vem acontecendo? Né? Qual é a dinâmica completa? 2021 a gente teve um ano de inflação global, inflação muito forte. Nos Estados Unidos a gente chegou num pico ali no meio de 2022 e mais de 9% da inflação, sendo que a meta é 2%. Né? E inflação você sabe que é sinal de crise, de piora econômica. Então para frear isso, o Banco Central Americano elevou a taxa de juros de 0 a 0,25%, para hoje o patamar de 5,25% a 5,5%, lá uma banda, não é um valor específico absoluto. Tá? E a inflação nos Estados Unidos continua quase o dobro da meta. Continua um pouco abaixo ali dos 4%, sendo que a meta é 2%. E por quê? Qual era o grande motivo? O mercado de trabalho estava muito forte. Um volume de contratações muito grande, um crescimento dos salários muito forte e claro, se você tem mais gente empregada, claro que isso é positivo, mas para essa fase da economia é muito mais destrutivo e pior para todos, até para as próprias pessoas que estão ganhando esse emprego, estão sendo contratadas. E o que acontece? A inflação estava ainda alta por conta do mercado de trabalho muito aquecido. Então, o Banco Central ele levou os juros para caramba justamente para frear a economia como um todo, reduzir essa inflação para depois voltar a ter um crescimento econômico mais consistente e sustentável para todos. E agora a gente vê alguns sinais de desaceleração do crescimento dos salários, certo? A gente vê também sinais de aumento de pedidos de seguro-desemprego,
que é o caso aqui dessa informação divulgada no dia 2. E hoje a gente teve mais um ponto favorável, que é justamente o payroll, que basicamente Estados Unidos criou, a divulgação foi hoje pela manhã, 150 mil vagas de emprego em outubro, abaixo do esperado, que era 180 mil vagas. Então, o próprio Jerome Powell, assisti a coletiva de imprensa dele na tarde de quarta-feira, após a decisão da taxa de juros americana, e eles justamente estão esperando, o desemprego avançou, estava em 3,8%, agora foi para 3,9%. Eles comentavam isso, talvez a gente não precise acelerar mais e ter uma nova alta nos juros americanos, é só deixar nesse patamar por mais tempo, porque a taxa de juros tem um efeito retardado, um efeito atrasado, né? Então é só manter ali por mais tempo, que vai impactando a economia de uma forma forte, né? E impactando a economia a gente acaba tendo essa correção e o mercado de trabalho já dá sinais de desaceleração. Ele comentou isso. E de fato, a gente tem 2 dados que foram divulgados após isso que mostram que o mercado de trabalho está desacelerando, que é o último ponto que o Banco Central americano precisava para ele parar de subir juros. E aí você vai ver o que tem a ver essa alta da bolsa com juros americanos. Daqui a pouquinho a gente contextualiza nisso, tá? Mas outro ponto aqui só para comprovar para você, tá? É justamente aqui, a taxa de crescimento do salário nos Estados Unidos. O crescimento foi gigantesco ali no início de 2021 por conta da inflação global e depois esse crescimento veio caindo. E hoje a gente está na faixa aqui do aumento salarial, na faixa de 5% ao ano, que é um patamar muito mais favorável para a inflação do que um crescimento salarial de 15%. Né? Não adianta nada a gente aumentar salário, não aumentar a oferta, você vai ter um problema de inflação, vai ser pior para todo mundo no fim das contas. Mas o fato, presta bem atenção, o fato dos Estados Unidos não elevarem mais os juros, e eles terem dito isso, e hoje terem sido divulgados, ontem terem sido divulgados, dados que confirmam que talvez a gente não precise de novas altas nos juros nos Estados Unidos, isso dá uma permissão para o nosso Banco Central aqui no Brasil reduzir mais a taxa de juros. Né? Na própria quarta-feira, a gente teve a nossa taxa Selic caindo pela 3ª vez e agora para o território, para o percentual de 12,25% ao ano. E no comunicado do Banco Central, o Copom, que é o comitê do Banco Central que define isso, eles colocaram lá, tá? Os diretores do Banco Central antevêem novas quedas nas próximas reuniões, estou enfatizando essa porque é no plural, quedas da mesma magnitude nas próximas reuniões. Então, isso dá uma permissão para o Banco Central brasileiro reduzir mais os juros, ou seja, vamos continuar vendo quedas de 0,5% e 0,5% por reunião. E isso aqui que impacta mais diretamente as ações. Vinícius, em primeiro lugar, por que uma taxa de juros menor nos Estados Unidos dá uma permissão para a nossa taxa de juros aqui no Brasil cair mais? E eu vou te colocar aqui um gráfico para que você entenda isso claramente, tá? Olha só, aqui na minha tela você está vendo na cor azul a taxa de juros americana, tá? US Interest Rate. E na cor verde você está vendo BR, né? Brasil Interest Rate, que basicamente é a taxa de juros. Então você pode ver uma coisa, a nossa taxa de juros sempre é maior que a taxa de juros americana. Isso tem uma razão, isso tem um porquê. Com o passar do tempo, tá? Até aqui mais ou menos 2013 por aí, a gente conseguiu reduzir esse diferencial de juros, a gente conseguiu derrubar mais os juros em relação aos juros americanos. E ali de 2013 para frente, a nossa economia está estagnada, entramos numa grande crise, depois voltamos, mas o fato é que a nossa economia está numa grande estagnação nos últimos 10 anos. Né? Então a gente não consegue mais reduzir o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos e o que a gente consegue manter é ali algo no entorno entre, no mínimo, 3% a 4%. E por que a nossa taxa de juros tem que ser maior? Porque a taxa de juros de uma economia é basicamente a rentabilidade média da renda fixa naquela economia. Então, quando que você consegue de rentabilidade na renda fixa? Em média, nos Estados Unidos, 5,5%. Quando que você consegue em média no Brasil? Hoje, 12,25%. Né? Então, por que a nossa taxa de juros não pode ser abaixo de 5,5%? Porque absolutamente ninguém, nenhum grande investidor vai querer emprestar dinheiro para empresas brasileiras, vai querer investir em renda fixa no Brasil, se consegue uma taxa igual, parecida, similar ou até maior no exterior, nos Estados Unidos. E se você tem essa dinâmica acontecendo, uma taxa de juros no Brasil igual à americana, uma taxa de juros levemente acima da americana, ou uma taxa de juros menor que a americana,
esses investidores estrangeiros que têm recursos aqui no Brasil, o que eles fazem? Tiram todos os seus dólares do Brasil, a cotação do dólar duplica, triplica, quadruplica. E o que você vê acontecendo? Dólar sobe, inflação sobe, caos na economia como um todo. Então é por isso que a nossa taxa de juros sempre tem que ser acima da taxa de juros americana. E se a taxa de juros americana não vai mais subir e o mercado de trabalho já está enfraquecendo, ou seja, a inflação deve começar a desacelerar nos Estados Unidos, daqui a pouco eles vão reduzir juros. E isso abre margem para os nossos juros caírem mais. Porque sempre, decora o númerozinho aí, tá? Eu não precisa entender o porquê agora. Esse vídeo não é específico sobre isso. Mas nós precisamos ter pelo menos uns 4% a mais de juros do que os Estados Unidos. Se a gente tiver menos do que isso, vai dar problema. Mas com uma visão de que a taxa de juros americana pode começar a cair daqui 6 meses, daqui 1 ano, o que acontece? A nossa taxa de juros pode cair com mais força daqui 6 meses, daqui 1 ano. Daqui até lá a gente vai reduzindo em 0,5% e vamos aguardando, vendo como é que o cenário melhora, se materializa, como é que as coisas vão acontecendo. Mas o fato é que tivemos esse conglomerado de fatores. Taxa de juros, uma visão mais tranquila do Banco Central americano. Dados de seguro-desemprego, dados de emprego, criação de novas vagas de trabalho menores do que o esperado. Isso dá margem para a gente reduzir ainda mais a taxa de juros. E aqui que está o ponto. Se a taxa Selic cai mais aqui no Brasil, o que acontece? As empresas passam a lucrar mais automaticamente. Por quê? 99% de todas as ações, todas as empresas que têm ações na bolsa têm dívidas. E essas dívidas, uma boa parte delas são atreladas ao CDI, que é uma taxa muito próxima da taxa Selic, é 0,1% abaixo da taxa Selic. Tá? Então, se a taxa Selic cai, os juros que as empresas pagam pela sua dívida diminuem. Se você paga menos juro pela dívida, o que sobra lá na última linha do balanço? As empresas passam a lucrar mais. E se as empresas passam a lucrar mais, primeiro efeito, elas vão distribuir mais dividendos para aquelas que distribuem dividendos. Segundo efeito, aquelas que não distribuem dividendos, elas podem reinvestir mais no negócio para o negócio expandir e crescer, mas o fato é que gerou mais lucro, é mais valioso. É mais valioso, faz sentido eu pagar um preço mais alto por essa ação. Por isso que as ações valorizam quando a gente tem um cenário de uma queda na taxa de juros mais persistente, um cenário mais basilar, não uma canetada para reduzir a taxa de juros como foi feita na Turquia. Isso aconteceu, né? Esse é um grande perigo. Quer reduzir a taxa de juros na canetada? O que aconteceu com o dólar lá? Quadruplicou. O que aconteceu com a inflação? Foi para 80%. Mas agora a gente tem um cenário de fundamento mais pró-redução na taxa de juros de forma consistente. Quando isso acontece, a gente vê as ações disparando, é o que a gente está vendo. Construtoras, um perfil específico de ações que eu falo bastante para vocês, uma ação tática, não é para representar a maior parte do seu patrimônio, pequena parte. Mas um tipo de ação tática para esse momento, a gente vê, por exemplo, a construtora que eu mais gosto, tá? A construtora da minha preferência, valorizando, isso não é uma recomendação de investimento para você, mas valorizando hoje, olha aqui, quase 8%. Tá? Essa é a construtora da minha preferência, não é uma recomendação para você, eu tenho investimentos nela, eu falo isso há muito tempo, mas valorizando quase 8%, por quê? Juros para baixo, é mercado imobiliário para cima, não tem jeito. As construtoras recebem grande parte disso. Quando a gente pega ações bem defensivas desse setor, a gente consegue potencializar bastante a rentabilidade, tá? Então, agora você entende por que essa grande alta nas ações está acontecendo. E agora, a gente vem para a segunda parte da pergunta. Será que elas vão continuar valorizando? E a gente tem aqui duas coisas importantes para analisar, tá? Primeira coisa importante para a gente analisar, tá? Preço das ações hoje no Brasil. Se a gente olha para o preço em relação ao lucro, preço das empresas, das ações na bolsa, divididos pelo lucro que as empresas estão gerando. As empresas que fazem parte do índice Bovespa, que é o índice que representa a rentabilidade média das ações aqui no Brasil. Rentabilidade média. A gente vê o quê? Que a gente está num patamar muito baixo historicamente. Ou seja, que o preço em relação ao lucro está muito baixo. Nas últimas vezes que a gente teve num patamar desse, as ações ou duplicaram ou sextuplicaram, no intervalo de alguns meses ou alguns anos. Se a gente tem, por exemplo, uma média histórica desse PL na faixa de 12 vezes e hoje está em pouco mais de 6, a gente pode ver o preço das ações duplicando no médio prazo. Duplicando no médio prazo. Só que se a taxa Selic está caindo e vai cair de forma mais consistente, ou seja, com fundamento econômico, o lucro das empresas vai subir. Se o lucro das empresas vai subir,
esse PL diminui. Se esse PL diminui, a gente tem mais que dobrar os preços das ações. É por isso que, na minha visão, sim, nós temos fundamentos para ver grandes valorizações das ações. E você que está dormindo em berço esplêndido na renda fixa, com a maior parte do seu patrimônio em renda fixa, achando que a renda fixa é uma coisa mais maravilhosa que existe, você está vendo, a cada reunião você vai perdendo 0,5% de rentabilidade anual. Daqui a pouco você vai estar rendendo igual a poupança. Daqui a pouco você vai estar rendendo uma mixaria, talvez que nem compõe a inflação, a depender de como vai ser a inflação daqui para frente. E aí você vai querer investir em ações, o que vai acontecer? Você vai pagar o dobro do preço nas ações, vai receber a metade de dividendos que você receberia se você investisse agora. Os preços das ações estão muito baixos, você tem muito potencial de rentabilidade hoje, porque o juro ainda está alto. E você consegue comprar várias ações que pagam de forma previsível cerca de 10% ao ano só de dividendos, fora todo o potencial de crescimento e valorização das ações. E você talvez esteja dormindo em berço esplêndido, cuidado com isso. Tá? Na minha visão, sim, isso não é de hoje, eu falo há muito tempo, as ações têm potencial de crescimento, têm potencial de valorização, crescimento dos seus preços. Isso vai apagar um pouco dessa oportunidade que a gente tem de potencial de valorização, de alto volume de dividendos distribuídos para quem compra agora, né? Porque você pode comprar uma maior quantidade de ações, receber mais dividendos por conta disso. Se você ficar esperando, quanto mais tempo passar, mais a oportunidade diminui. E tem uma outra coisa que eu quero mostrar aqui para você. Olha só, às vezes a gente acha que as ações, poxa, já acabou a oportunidade das ações. A taxa de juros já começou a cair, todo mundo sabe que vai cair, então acabou a oportunidade das ações. Deixa eu voltar um pouquinho na história para mostrar para você. Olha só, a última vez que a gente teve queda na taxa de juros, você pode ver pela linha verde aqui, essa queda aconteceu aqui, ó, em outubro de 2016, foi a primeira queda, outubro de 2016. E o que aconteceu desde a primeira queda? Tá? A gente teve 3 quedas, então a gente teve uma queda, outra queda e outra queda. O que aconteceu da primeira queda até a terceira queda, que foi mais ou menos aqui, ó, em março? As ações valorizaram cerca de 10%. Tá? O que está acontecendo? E aí o que aconteceu depois? Ó, valorizaram cerca de 10% e no total do ciclo, mais que dobraram. Tá? Agora, o que está acontecendo agora, desde que as ações, desde que a taxa de Selic começou a cair? O que está acontecendo com as ações? Elas estão caindo. E por que estão caindo? Por conta de um cenário externo diferente. Era um cenário muito mais pró novas elevações de juros nos Estados Unidos. Isso piora todo o ambiente econômico mundial, né? Então a gente teve queda nas ações por isso. A gente teve queda nas ações também em virtude do conflito geopolítico que a gente está vendo no Oriente Médio. Certo? A gente tem quedas aqui também em virtude de questões específicas na China. Nossa economia é muito dependente da China. Tá? Então a gente vê queda das ações junto com queda na taxa de juros, o que não faz sentido. Por quê? Caiu o juro, empresas lucram mais e se tornam mais valiosas. O que você tem aqui é uma grande janela de oportunidade da minha avaliação. Você vai tomar sua decisão final de investimento. Mas o que a gente tem aqui, na minha visão, é uma grande janela de oportunidade. Se você não aproveitar, tá tudo bem. Mas, à medida que a taxa de juros cai mais, as ações valorizam muito mais com o passar do tempo. Porque pouco a pouco isso vai refletindo no resultado e nos lucros das empresas. Né? Então não acabou o potencial da valorização e estamos em um momento muito, muito benéfico para investimento em ações, na minha visão. Não estou embriagado com as altas ações achando que o nosso país vai crescer, que as empresas vão crescer pra caramba. Nosso país hoje, já mostrei em vários outros vídeos, não tem estrutura econômica para crescer. A tese é de preço. O preço está ridiculamente baixo. Assustadoramente baixo. Você tem várias empresas com preço menor que o valor do patrimônio. Você tem várias empresas pagando mais de 10% de dividendos, quando a média é 7%. Então você tem distorções muito grandes. Uma valorização mínima aí de uns 50% é muito tranquilo de se ter na bolsa com o passar do tempo, nas ações. Mas árvores não crescem até o céu, você precisa das antiações também. Tá? Mas no curto, médio prazo, eu vejo um cenário maravilhoso para as ações, sem dúvida alguma. Próxima pergunta do Cristiano. Vale a pena investir nas ações da ABCB4, ou seja, do Banco ABC? Vamos dar uma olhada, olha só, quando a gente olha aqui para os indicadores do Banco ABC, a gente vê algumas coisas que chamam a atenção. Primeira coisa, olha aqui, o preço em relação ao valor do patrimônio.
esse banco está sendo negociado com 20% de desconto em relação ao quanto vale o seu patrimônio. Então, se ele tem um patrimônio, por exemplo, de 1 bilhão, está sendo negociado por 800 milhões. Tem 20% de desconto aqui. Quando que vai fazer sentido uma empresa ter um PVP abaixo de 1? Ou seja, tem um preço menor do que o quanto vale o seu patrimônio. Preço na bolsa menor do que quanto vale o seu patrimônio. Quando a empresa dá prejuízo, né? Mas vamos dar uma olhada aqui em alguns dados relativos a lucro barra prejuízo. Crescimento dos lucros, 13% ao ano. Isso aqui soa interessante, média dos últimos 5 anos. Lucro em relação a quanto vale o seu patrimônio, quase 15% ao ano. Interessante. Vamos dar uma olhada no histórico. Olha só o histórico de lucro do Banco ABC. Histórico de lucro crescente. E o que a gente vê acontecer aqui, ó, em 2022, até quando a gente abre 2021 e 2022, né? Quando a gente abre os relatórios, eu fui aqui no site de relações com investidores da empresa para pegar a apresentação, onde eles mostram aqui ó, operações com atraso, inadimplência acima de 90 dias. O que está acontecendo com a inadimplência total deles? Olha só, está em apenas 1,2%. Eles estão com um saldo de atraso aqui, ó, um saldo de atraso de 277 milhões, tá? Que representa, né, 1,2% da carteira, que é a mesma coisa que falar em 2021. Sendo que nós estamos com patamares de juros extremamente elevados. O normal é isso aqui está muito pior. A gente tem bancão com muito mais diversificação. Isso aqui é um banco médio focado em empréstimos, né, para empresas de médio porte. Então focado em pessoa jurídica. E ele não está sofrendo quase nada com toda essa alta nos juros que a gente teve nos últimos anos. Imagina agora quando o juro continuar caindo. A gente já está vendo o juro caindo. Imagina quando continuar caindo. A gente deve ter expansão ainda maior nesse lucro, uma expansão ainda maior na lucratividade do banco. Quando a gente olha aqui para os indicadores que mostram a qualidade financeira do banco, está tudo dentro do esperado. Basileia boa, índice de imobilização bom, né? Pouquíssimo capital imobilizado, então não tem risco de quebrar se vier uma grande fonte de resgate, o risco muito reduzido. Índice de Basileia, o mínimo exigido pelo Banco Central é 11%. O que é isso aqui? Basileia é quanto de tudo que o banco empresta que é patrimônio próprio. Né? O Banco Central exige 11%, eles estão com quase 15%. Né? Então está muito folgado isso daqui. A gente olha a qualidade da carteira de crédito, está boa. Crescimento constante no lucro da empresa. Esse ano que já está dando um excelente lucro para o patamar, para o tamanho do Banco ABC, né? 350 milhões de lucro referentes à metade do ano. Tem um patrimônio de 5,4 bilhão, está sendo negociado por 4,3. Não tem muito nexo, não tem muito sentido, né? Está sendo negociado com preço abaixo do valor patrimonial. Então, na minha visão, não é uma recomendação de investimento para você, mas na minha visão é um excelente banco para se investir, principalmente se você tem um foco mais voltado para dividendos. Né? Você tem potencial de valorização aqui? Sem dúvida você tem, mas aqui está mais o banco que distribui bons dividendos historicamente acima de 6%, que segundo o Décio Bazin, que é a grande referência, né, dessa estratégia de dividendos, acima de 6%. Quando a gente pensa historicamente no Brasil, é um bom percentual. Quanto mais, obviamente, melhor. Né? Mas contemplando todo esse potencial da valorização com dividendos acima de 6%, com potencialmente lucro crescendo daqui para frente por conta da queda nos juros, você tem aí, vai receber muito mais dividendos do que 6% daqui para frente. Então, na minha visão, vale muito a pena, sem dúvida nenhuma. E vou te contar uma coisa, tá? Eu tenho carteira. Vamos para a próxima pergunta do Adilson. Hoje tenho 78% do meu patrimônio investido em ações. Estruturei minha Magar, que é a carteira de investimentos que faz qualquer pessoa lucrar nas altas nas quedas da bolsa, e eu vou ter 51%. Mas estou tendo prejuízo com as minhas ações. Vendo mesmo assim? Então vamos lá, olha o cenário do Adilson. É aluno do programa Investidor Sempre em Alta, provavelmente entrou agora, nos últimos tempos. Tinha 78%, tá, da sua carteira em ações, tem hoje, né? E fez um novo planejamento, vai ter 51%. Então, tem que reduzir aí mais ou menos 27%. Em primeiro lugar, meu querido, você pode ter uma ajuda personalizada específica, é só você mandar essa dúvida pra gente pelo suporte, tá? Mas aqui eu vou te dar uma abordagem geral, isso aqui pode ajudar mais pessoas, mas não deixe de contatar o nosso suporte, onde a gente dá uma ajuda muito mais próxima, muito mais específica para os nossos alunos, você tem direito a isso. Mas qual é a minha visão sobre isso, tá? Tem 78% em ações, está tendo desvalorização e você vai ter 51%. Por quê? Porque você, a partir de agora, quer lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Tá? Pô, você está com prejuízo, vende mesmo assim? Eu vou te dizer o que eu faria. Eu, Vinícius, venderia. Por que eu digo que eu venderia? Porque lá no passado eu vendi. Tá?
O que acontece? Hoje você está tendo uma trajetória. Hoje você está investindo de uma certa forma, que está fazendo você ter os resultados que você está tendo hoje. Você, que não é o Adilson, que também está perdendo dinheiro, está investindo em ações, só que você está se sentindo meio, sei lá, você está se sentindo empacado, você não consegue ganhar dinheiro, uma hora você ganha, uma hora você perde. Saiba que todo mundo que está investindo assim desde 2020 está sentindo a mesma coisa. Porque olha só, 2020 para frente, quem investiu só em ações, perdeu, ganhou. Perdeu, ganhou. Perdeu, ganhou. Perdeu, ganhou, perdeu e agora está dando uma respirada que está ganhando 2% em praticamente 4 anos. Tá? Por que isso é um grande... Isso aqui já está contabilizando dividendos, tá? Então é valorização do ativo mais dividendos. Sempre você investir só em ações é um grande problema. Né? E o fato é que o que é que vai acontecer a partir de agora? Eu tenho uma visão de que sim, no curto e médio prazo, as ações devem valorizar. Mas jamais eu invisto com esse foco. Por quê? Porque eu não sei prever o futuro. Eu não consigo prever o futuro. Várias surpresas podem aparecer por aí. E se acontece do nada, a OPEP+ corta metade da produção do petróleo, o petróleo dispara, isso faz a inflação disparar no mundo inteiro, Estados Unidos tem que inclusive subir mais os juros. Brasil tem que subir mais os juros. Aí você tem toda uma mudança na dinâmica da economia. Você tem as empresas sendo afetadas, você tem escalada dos conflitos que estão acontecendo por aí, mundo afora. Isso também interfere, muita coisa pode acontecer. Jamais aposte numa só direção. Então, o que acontece? Você precisa olhar para isso e se fazer a seguinte pergunta. Eu quero esperar para ver se eu zero as minhas perdas em algum momento? E enquanto isso eu fico correndo o risco de perder ainda mais? Ou eu, vendo esses 27% de diferença que eu tenho em ações, eu tenho 78% e eu agora defini que eu vou ter 51%. Então eu zero essa minha possibilidade de eu perder dinheiro. Aí eu, vendo esses 27% que eu tenho em ações, mesmo com prejuízo, entendo isso aqui como um custo aprendizado e aporto direitinho nas anti-ações para eu blindar meu patrimônio. Essa é a pergunta que você vai ter que se fazer agora. Que tipo de resultado você quer ter a partir de agora? Você quer continuar com a possibilidade de perder ainda mais dinheiro? Tendo também a possibilidade de recuperar essas perdas que você teve? Mas você corre esse risco, não esquece disso. Ou você quer vender esses 27% a mais que você tem em ações frente ao seu novo planejamento, montar sua estrutura com anti-ações devidamente ajustado para que você blinde seu patrimônio e a partir daqui seja só alegria e você entende essa perda como um custo aprendizado. Para mim, paz, tranquilidade, um sono leve não tem preço. Eu, no passado, fiz o quê? Vendi o que eu tinha mais, mesmo com prejuízo, e montei minha Magara. Foi muito melhor para mim. Inclusive em termos financeiros. Porque se eu continuasse daquele jeito, eu teria perdido ainda mais dinheiro. Mas pode ser que não. Pode ser que você venda e daqui a pouco as ações disparem. Teria sido melhor você vender depois. Mas o ponto não é esse, porque a gente não consegue prever o futuro. O ponto é que tipo de vida de investidor você quer levar a partir de agora. Correr altos riscos, como você já vem correndo, com tudo isso em ações, ou você quer blindar o seu patrimônio para crescer sua renda passiva mais rápido se der algum problema aí nas ações e elas voltem a desvalorizar. Essa é a chave. E eu já te adianto. O que eu faria? É a mesma coisa que eu fiz lá atrás. Eu vendi mesmo com prejuízo, montei minha estrutura, a partir dali foi só alegria e não fiquei olhando e fazendo conta, se as ações subirem, quanto que eu vou ficar arrependido. Não, toma decisão. Seja adulto. Toma decisão, encara essa decisão, as consequências vão ser benéficas. Poderia ter sido melhor. Muita coisa pode ser melhor. Quando você olha para trás, né, depois que já aconteceu, você tem clareza total. Mas olha hoje, toma decisão hoje, não olha para trás e vamos para cima que eu quero te ver lucrando nas altas e nas casas da bolsa. Só define se você vai lucrar nas altas e nas casas da bolsa a partir de agora ou daqui a algum tempo. Eu começaria agora. Tá bom, meu querido? Próxima pergunta de hoje. Cristina, qual a sua posição em relação às microcaps? Elas têm futuro no atual cenário? Eu acredito, Cristina, que uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, o que eu vou mostrar para você aqui na tela agora? Olha só. Na linha azul, a gente está olhando o índice Bovespa, tá? O índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações no Brasil. E na linha laranja, a gente está vendo o índice de Small Caps, tá? E o que a gente percebe no maior prazo de tempo possível de análise? Você pode ver aqui, ó, eu estou pegando desde o início que o índice de Small Caps foi criado, tá? O que a gente percebe? Que as Small Caps valorizam muito mais do que o índice Bovespa.
Ou seja, as ações de empresas pequenas, small caps, micro caps, são empresas pequenininhas, né? Valorizam muito mais que ações de empresas grandes, que são justamente as que fazem parte do índice Bovespa, né? São índices antagônicos. Enquanto o índice Bovespa pega aquelas maiores empresas com maior volume de negociação, liquidez, o índice de small caps pega os 15%. Imagina, você pega todas as empresas da bolsa, faz uma lista por ordem decrescente de valor de mercado, do tamanho da empresa, quanto que ela vale na bolsa. Aí você pega os 15% lá de baixo. Isso aqui é o índice Bovespa. Então, primeira conclusão. Empresas pequenas valorizam mais que empresas grandes. Ponto. Por que isso acontece no longo prazo? Naturalmente, porque empresas pequenas têm o maior potencial de crescimento. Se você pegar uma padaria da esquina e você abrir 10 unidades, você tem um potencial de crescimento em termos percentuais maior do que o Itaú. Porque o Itaú não tem como multiplicar por 10 vezes. Você concorda comigo? Só que a padaria da esquina tinha uma loja e foi para 10 lojas. Tá? Então, naturalmente, você tem maior potencial de rentabilidade. E isso aqui vem um ponto importante, tá? Nos ciclos, o que você vê acontecendo? Quando você tem valorização nas ações, você vê as small caps valorizando muito mais do que as large caps, que são as empresas grandes. Small caps, pequena capitalização de mercado, large caps, grande valorização do mercado. Só que quando você tem a queda, ela é mais tortuosa para as small caps. As small caps desvalorizam mais. Qual é o ponto legal e interessante? Eu quero que você preste muita atenção agora. As small caps caem mais, só que elas valorizam mais no período de alta. Então pode ver, existe um gap que é criado aqui, ou seja, o que é um gap? Né? Uma diferença, uma queda muito maior nas small caps do que nas large caps. Só que depois esse gap fecha. Por quê? Porque as small caps valorizam mais do que as large caps. Então, ao passo que você tem uma queda, você tem um espaço aqui, uma diferença de rentabilidade, depois essa diferença é fechada, geralmente no final do ciclo. Tá? E o que é que a gente está vendo acontecer exatamente agora, desde 2021? Olha só, o índice Bovespa, as large caps caindo, desvalorizando 9%, enquanto as small caps estão desvalorizando 35%. Em algum momento, quando a gente engatar uma valorização nas ações aqui em um cenário consistente, meses, trimestres, o que a gente deve ver acontecendo? Esse gap fechando. Tá? Ou seja, as small caps valorizando muito mais do que as large caps, o que já vinha acontecendo, né? As small caps estavam valorizando 32%, enquanto as large caps estavam valorizando 19%, só que aí as small caps desabaram e agora está tudo mais ou menos junto. Então, small caps, que em tese são maiores que micro caps, mas eu englobo tudo, são várias subdivisões, né? Nano caps, micro caps, small caps, mid caps, large caps, blue chips. A gente pode categorizar em duas coisas, small caps e large caps, tá? Se você investir em small caps, você tem um potencial de rentabilidade muito maior, sem dúvida nenhuma, mas você tem um risco maior. São empresas menores, com uma marca mais fraca, menos renome, um poder de negociação menor. E você tem muito mais volatilidade. Então você tem que ver, eu tolero mais volatilidade? Sim. Se a resposta é sim, você pode investir em small caps. Eu almejo mais rentabilidade? Sim. Eu me preocupo muito com o recebimento de dividendos atualmente? Sim. Não, então small caps não vai fazer sentido. Porque a maioria das small caps, não todas, mas a maioria estão focadas mais no seu crescimento orgânico. Então, eu pego lá o meu lucro, reinvisto a maior parte do negócio e distribuo uma querelhinha de dividendo. Não é muito dividendo. Se eu quero dividendo, tem que ir para as empresas maiores. Se eu quero mais valorização, multiplicação de patrimônio, aí eu posso ir mais para as small caps, entendendo que a volatilidade é muito maior, entendendo que existe um risco envolvido maior, tá? Mas o meu potencial de rentabilidade no longo prazo, eu não espere resultados em dias, semanas, no longo prazo ele é muito maior. E sem dúvidas estamos em um bom momento para investir em small caps, porque com o juro caindo, os lucros das empresas tendem a subir, e se os lucros tendem a subir, as ações tendem a valorizar, e se as ações tendem a valorizar, as small caps acabam conseguindo surfar essa valorização de uma forma muito mais agressiva do que as próprias large caps. Tá? Então, a minha visão para micro caps, para small caps, é uma visão positiva. Elas têm futuro no atual cenário? Depende muito da empresa. Mas, olhando para o grupo como um todo, sem dúvidas tem futuro, porque elas valorizam muito mais nos ciclos de alta das ações do que as empresas grandes.
Mas seu foco tem que estar em multiplicação de patrimônio. Se seu foco tiver renda passiva, aí algumas poucas você vai conseguir pegar, mas a maioria vão ser large caps. Próxima pergunta do Liberal. Você tem notado uma lateralização do mercado financeiro? Vou dar uma olhada nessa tela aqui, ó. A gente vê sim uma lateralização. Na verdade, a gente viu uma queda e agora a gente vê uma recuperação no mercado financeiro. E falando especificamente das ações, porque o mercado financeiro ele nunca está lateralizado. Sempre tem ativos caindo, outros subindo e vice-versa. Mas essa lateralização que a gente vê nas ações não é algo de hoje. Repito, a lateralização que a gente vê nas ações não é algo de hoje. Veja este gráfico do índice Bovespa. O índice calcula a rentabilidade média das ações no Brasil de 2020 até hoje. 1, 2, 3, quase 4 anos de histórico aqui. E você vê uma vida de tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. E agora você vê uma valorização de 2% no intervalo de quase 4 anos. O que é isso? É uma lateralização. Esse é o grande. Isso aqui está contando rentabilidade, valorização das ações, mais distribuição de dividendos. Imagina se eu não tivesse os dividendos aqui. Mas isso aqui nos mostra o grande perigo de você ficar investindo somente em ações. Né? Você pode ficar empacado por muito tempo. E a inflação está rolando, mas o seu patrimônio está empacado. Né? Ao passo que se você tivesse anti-ações, o cenário seria diferente. Quando você tem uma coisa caindo, a outra está subindo. E quando você tem essa aqui subindo, essa outra está caindo naturalmente. Mas você vê um comportamento oposto. Se você tem um segundo tipo de anti-ação maior, você vê a mesma dinâmica acontecendo, só que como passamos por uma crise internacional atualmente, a gente vê maior poder, inclusive, nessa segunda anti-ação. Então, na verdade, ultimamente a gente vê aqui uma certa lateralização, na verdade uma queda aqui, agora a gente tem uma pequena recuperação, quando a gente teve uma alta aqui e vemos pequena recuperação. Né? Aqui a gente recuperou para cima e as anti-ações naturalmente para baixo. Mas quando você tem ações e anti-ações, se você simplesmente ficar separado com esses 3 ativos, você já teria um bom resultado. Tá? Você já lucraria, inclusive, acima da renda fixa. Mas melhor ainda se você faz ajustes constantes, ou seja, rebalanceamentos nesse seu processo. O que é um rebalanceamento? É você aproveitar a alta, por exemplo, das anti-ações, vender um pouquinho das anti-ações nessa alta e comprar muito mais ações quando elas estão com preço lá embaixo. Com muito mais dinheiro do que você teria se você só pegasse os dividendos que você já recebe das ações, talvez dos seus fundos imobiliários, juntasse com o seu aportezinho do mês. Não, aqui você vende uma parte, né, do lucro que você teve para comprar muito mais ações. E se você compra muito mais ações com os preços lá embaixo, o que acontece? Você cresce sua renda passiva muito mais rápido. E, naturalmente, um efeito colateral, você multiplica o seu patrimônio nesse meio tempo, mesmo durante uma lateralização. Você entende? E você vê isso acontecendo em 2020, você vê esses movimentos acontecendo em 2021, você vê esses movimentos acontecendo em 2022. Ó, aqui você vê queda nas anti-ações, depois uma valorização nas anti-ações. Você vê em 2023, ó, queda, depois alta, depois queda, agora uma nova alta. Então você vê em todos os anos, dentro de um ciclo acontecendo, microciclos, onde você pode capturar rentabilidade investindo em ações e anti-ações. Agora, se você ficar somente em ações, quer dizer que seu processo de investimento vai dar errado? Não vai. Vai dar certo, só que talvez leve muito mais tempo para isso acontecer. Se você usar as anti-ações, mecanismos de hedge, o nome correto disso, que eu batizei carinhosamente como anti-ações no Brasil, patenteei essa marca lá, para ser algo mais fácil, mais fácil de gestão, né? Mais interessante do que mecanismos de hedge. Algo que existe desde a década de 70 nos Estados Unidos, onde tem mais de 4 trilhões de dólares investidos. Se você usar, sofisticar um pouquinho seus investimentos, como fazem os grandes hedge funds americanos, você colocar isso na sua carteira, você consegue ter uma rentabilidade mais rápida, uma rentabilidade maior e alcançar o seu objetivo em menos tempo. Agora, se você ficar só nas ações, em vários momentos a gente vai ter essa lateralização que pode durar anos e anos e anos. Por isso que eu busco, tento trazer das formas mais dinâmicas possíveis a aplicação dessa metodologia para ajudar vocês a lucrar nas altas casas da bolsa, para crescer sua renda passiva mais rápido, multiplicar o seu patrimônio com consistência e previsibilidade e encurtar o tempo até os seus
objetivos. Tá bom, meus queridos? Espero que tenha ajudado essas perguntas, respostas. Quero saber a sua visão. Se você não comentou lá no início, comenta agora. O que você acha que vai acontecer com as ações no Brasil? Elas vão valorizar pra caramba ou vem nova queda pela frente? Se você ainda não comentou, manda aqui embaixo nos comentários. Se esse vídeo fez sentido pra você, toque em gostei. Isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar pra mais pessoas. A gente consegue ajudar mais gente, tá bom? Te inscreve no canal e ativa o sininho. Não adianta só se inscrever. Te inscreve, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.